Isolado do mundo, sem luz do sol e sem contato humano, um dos criminosos mais temidos de Salvador foi jogado em uma cela projetada para quebrar até o mais cruel dos homens. Trancado no coração do centro de confinamento mais rígido do mundo, ele vive como uma sombra do terror que um dia já foi, vigiado dia e noite. Mas o que levou as autoridades a tratá-lo de uma forma tão radical? E o que aconteceu quando ele finalmente foi encarado por seu destino? Prepare-se, pois nesse vídeo você irá conhecer como vive o membro de gangue mais perigoso do mundo na prisão. Começamos esse vídeo falando sobre o Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT. Uma das iniciativas mais emblemáticas do presidente Nayib Bukele tem como objetivo combater as organizações criminosas que por décadas aterrorizaram El Salvador. Atrás das imensas muralhas de concreto e aço do CECOT estão líderes de gangues responsáveis por incontáveis atos de violência que tiraram a paz da população. Entre os criminosos encarcerados, destaca-se Miguel Antônio Dias Arábia, mais conhecido como Castor, um membro ativo da Mara Salvatrucha, MS-13, que é uma das gangues mais perigosas e temidas do mundo, conhecida por sua violência extrema. Ela surgiu nos anos 1980 em Los Angeles, formada por imigrantes salvadorenhos que fugiam da guerra civil em El Salvador. Inicialmente, o objetivo era proteger a comunidade salvadorenha de outras gangues, mas rapidamente se transformou em uma organização criminosa violenta. Com o tempo, a MS-13 expandiu suas atividades, que incluem tráfico de drogas, extorsão, contrabando de pessoas e assassinatos brutais, frequentemente usados como forma de intimidação. Eles são conhecidos por seu lema: mata, rouba, viola, controla, que reflete sua abordagem sem limites para alcançar poder e controle. A gangue opera em vários países, especialmente na América Central, El Salvador, Honduras e Guatemala, além dos Estados Unidos. O grupo é marcado por sua hierarquia descentralizada e códigos rígidos de lealdade. Seus membros costumam exibir tatuagens emblemáticas que representam a gangue. E Castor, um membro ativo da gangue, foi condenado a 269 anos de prisão por sua participação em um dos crimes mais brutais da história recente do país: o assassinato de 4 membros das Forças Armadas em 2016. O massacre ocorreu quando 4 soldados, moradores da região, estavam a caminho de um curso na Força Aérea. Por engano, eles embarcaram em um micro-ônibus operado na área de influência do MS-13. A gangue, conhecida por monitorar o transporte local e identificar forasteiros, rapidamente os interceptou. Os soldados foram capturados e submetidos a um interrogatório intenso e ameaças constantes. Sob ordens diretas de Castor, eles foram levados a vários pontos na região de Xangalo antes de serem brutalmente assassinados e enterrados em covas improvisadas. O caso chocou o país pela frieza do crime. Para dificultar a investigação, os membros da gangue destruíram os celulares das vítimas e os jogaram em um penhasco. Apesar das evidências, a justiça falhou inicialmente. Em 2016, todos os envolvidos foram absolvidos, deixando o caso na mais completa impunidade. Você já parou para pensar em como a impunidade pode alimentar ainda mais o ciclo de violência? Porém, tudo mudou com a implementação do regime de exceção em El Salvador. Esse período trouxe medidas severas para combater o crime organizado, permitindo prisões em massa e julgamentos rápidos de membros de gangues. Temendo ser capturado, Castor fugiu para San Juan Opico, mas foi localizado e preso no final de 2022. Durante o julgamento no Tribunal Especializado de Sentenças de San Salvador, Castor foi condenado a 269 anos de prisão por sua participação direta no assassinato dos 4 soldados. Além disso, as investigações revelaram sua ligação com outros 7 homicídios, ampliando a extensão de sua crueldade e o impacto de suas ações. No tribunal, Castor se mostrou desafiador, mas as evidências apresentadas foram irrefutáveis. Testemunhos, registros telefônicos e detalhes das investigações confirmaram seu papel de liderança no massacre e em outros crimes violentos. Após sua condenação a 269 anos de prisão,
Miguel Antônio Dias Arábia foi transferido para o Centro de Confinamento do Terrorismo, CECOT. Sua trajetória dentro da Mara Salvatrucha, MS-13, não foi de um simples membro, mas de uma figura de destaque que desempenhou o papel de gatilho, ou seja, um assassino diretamente envolvido em execuções brutais. Dias Arábia foi responsabilizado pelo assassinato de 4 soldados em 2016, mas sua ficha criminal vai muito além. Ele também esteve envolvido no sequestro, tortura e assassinato de um vigilante, um policial e até mesmo de um parente seu, além de outros moradores da área onde atuava. Essa ficha extensa e violenta o colocou em destaque entre os líderes da gangue. Após sua captura, sua transferência para o CECOT representou não apenas o início de sua pena, mas também um símbolo da repressão às gangues promovida pelo governo de Nayib Bukele. Lá, as condições são severas, e Dias Arábia, devido ao seu alto grau de periculosidade, foi colocado em isolamento, longe dos demais membros da Mara Salvatrucha. Quando apresentado à mídia, Dias Arábia chocou o público, vestindo um uniforme branco impecável e com a cabeça abaixada. Ele exibia as tatuagens características dos membros do MS-13. Essa exposição pública não foi apenas um ato de transparência, mas também uma maneira de mostrar o sucesso do governo na luta contra as gangues. As palavras do diretor da prisão foram claras. Castor não era apenas um membro da gangue, mas um dos pistoleiros mais perigosos de El Salvador. Ele foi condenado por crimes que vão desde o assassinato de soldados até a tortura e execução de civis. Embora sua expressão pudesse sugerir arrependimento, as autoridades foram enfáticas ao afirmar que, se estivesse livre, ele e seus comparsas continuariam a cometer os mesmos crimes. Você acredita que mostrar esses criminosos à sociedade ajuda a combater o crime ou pode acabar alimentando a fama dentro do submundo das gangues? Deixe sua opinião abaixo. As condições de vida no CECOT são extremamente rígidas. Os detentos não têm acesso a colchões ou lençóis e dormem diretamente em estruturas de ferro. A vestimenta se resume a roupas íntimas e uma camiseta, mesmo durante as noites frias. As refeições são simples e padronizadas: porções de arroz, feijão, ovos cozidos e massas. No entanto, Castor pode ser submetido a medidas ainda mais severas, como privação de alimentos, caso as autoridades considerem necessário impor punições adicionais. O isolamento de Dias Arábia também faz parte de uma estratégia maior. Ele está separado dos demais líderes da gangue para evitar conspirações e disputas internas, que continuam a ocorrer mesmo sob a vigilância intensa no CECOT. Quando não está isolado, Castor divide cela com dezenas de outros detentos, todos uniformizados de forma idêntica, uma iniciativa que visa eliminar as distinções entre as gangues e enfraquecer seu poder de ação. Porém, mesmo com o controle rigoroso, disputas entre os presos ainda ocorrem. Muitos continuam tentando criar escândalos e planejar ações ilícitas, desafiando a autoridade dentro do centro. As autoridades respondem com medidas ainda mais duras, reforçando o isolamento e restringindo privilégios. O governo de Bukele enfatiza que o CECOT é mais do que um centro de detenção. É uma mensagem de que o poder das gangues será destruído. Para líderes como Castor, a vida no CECOT representa o completo desmantelamento de sua influência. Ei, e se você está assistindo o vídeo até aqui, quero aproveitar e lembrar você de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuando. Embora não seja amplamente divulgado, organizações de direitos humanos têm levantado sérias denúncias sobre as condições extremas e práticas abusivas enfrentadas pelos prisioneiros no CECOT. Entre as acusações estão torturas que incluem asfixia, espancamentos severos e até casos que podem levar à morte. Esses relatos trazem à tona o questionamento: essas práticas são justificadas, mesmo diante de crimes tão bárbaros? Miguel Antônio Dias Arábia, conhecido como Castor, agora enfrenta uma realidade cruel. A monotonia e o isolamento no CECOT podem ser devastadores para qualquer prisioneiro.
Entre as paredes de cimento e as barras de ferro, não há privacidade nem conforto. Os banheiros e as pias estão à vista de todos, e as únicas atividades disponíveis são mínimas. Se tiver sorte, Castor pode contar com 30 minutos de exercício no corredor central do módulo. Será que a brutalidade dessas condições gerou arrependimento em Dias Arábia? Talvez. Mas como muitos questionam, esse arrependimento chega tarde demais. Ele passará o resto de seus dias em uma prisão de segurança máxima, onde sequer verá a luz do sol. O Secote, descrito como uma fortaleza de concreto, equivalente ao tamanho de 7 estádios de futebol, é guardado por 19 torres de vigilância e cercado por 2 muros reforçados e cercas eletrificadas. É uma prisão projetada para eliminar qualquer possibilidade de fuga ou organização interna por parte dos presos. Mas as condições vão além da estrutura física. Os prisioneiros não têm colchões ou lençóis e vivem sob regras severas, que incluem privação de refeições como forma de punição. Será que essas práticas são um reflexo de justiça ou uma escalada de violência institucional? O presidente Nayib Bukele tem sido firme ao defender que a prioridade é a segurança dos cidadãos, não dos criminosos. Em suas palavras, por 30 anos fomos assassinados, extorquidos e vivemos com medo enquanto ninguém fazia nada. Agora, essa realidade mudou. Sob o regime de emergência, milhares de criminosos perigosos foram retirados das ruas e levados para prisões como o Secote. O governo alega que a resposta firme é necessária para quebrar o ciclo de violência que por décadas assolou El Salvador. Miguel Antônio Dias Arábia é um exemplo simbólico dessa mudança. Ele, um dos pistoleiros mais perigosos da MS-13, agora enfrenta o resto de sua vida em um ambiente que não oferece a menor esperança de liberdade. E você acredita que medidas tão severas são necessárias para acabar com o domínio das gangues? Ou há um limite que não deve ser ultrapassado? Vamos conversar sobre isso. Se gostou deste vídeo, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.